Gilberto de Menstein deu então aqui todos os canais para você não ser enganado nas eleições. E hoje, 29 de maio de 2020, nós perdemos para o câncer aos 63 anos o jornalista, escritor e, enfim, um cara sensacional chamado Gilberto de Menstein. Bom, Gilberto de Menstein, ele foi colunista da Folha de São Paulo, foi colunista da Rádio CBN por mais de 20 anos. Ele foi o fundador do site Catraca Livre e é um jornalista super referenciado, reverenciado e muito admirado, não só no meio jornalístico, mas também no meio literário. E eu me lembrei que eu tenho um livro aqui que provavelmente não é um livro que você encontre facilmente nas livrarias, mas é fundamental, assim, pelo menos para mim, foi fundamental no que diz respeito à minha formação política. Se chama Como Não Ser Enganado nas Eleições. Olha só que barato. Tá vendo aqui? Ele é um livro de formato bem maior do que o comum, né? Tem aquele formato de folha A4. Ele tem só 71 páginas, por isso, né? É um livro bem fininho. Vocês estão vendo aqui que eu deixei essas marcas? Mas é para destacar os assuntos que estão aqui nesse livro. E ele foi escrito com as participações de várias pessoas interessantes, como, olha só, como o Gilberto de Menstein ele era capaz de conversar num espectro muito amplo, né, do conhecimento humano. Boris Casoy, Cacá Rossetti, Carlos Chagas, Hélio Gaspari, Carlos Heitor Coni, Herbert de Souza, o Betinho, o irmão do Enfio, Washington Oliveto, entre outros. E era aqui um manual que é muito válido ainda sobre como não ser enganado nas eleições. Esse livro ele foi lançado em 1994. Vamos lembrar um pouquinho do contexto? Em 94, o país era governado por Itamar Franco, não era governado por Fernando Henrique Cardoso, tá? Porque foi naquele ano de 94 que aconteceram as eleições que elegeram o Fernando Henrique Cardoso no primeiro mandato. O Plano Real tinha acabado de entrar em vigor, ele entrou em vigor no dia 1º de julho de 94, convertendo uma moeda de transição que foi estabelecida pelo Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda do Itamar Franco, para fazer aí a mudança, né, entre o cruzeiro, que era a nossa moeda da época, e era uma moeda bem fraca, e o real, já com novos índices e novos parâmetros para controlar a inflação enfim, criar no país uma moeda muito mais forte. E aí eram 2.750 cruzeiros reais, essa moeda de transição que surgiu ali pelo meio de 93 e durou até o dia 1º de julho de 94. Em 1º de julho de 94, a unidade real de valor, que era já uma espécie de conversão do dinheiro que era já de transição para o novo dinheiro, uma unidade real de valor, o RV, seria convertida em R$1 em 1º de julho de 94. Ela seria flutuante, né, essa unidade real de valor, até o dia 1º de julho de 94, e em 1º de julho de 94 a RV custava 2.750 cruzeiros reais. E foi esse o valor aí. Quem tinha 2.750 cruzeiros reais foi no banco e trocou por R$1. Cada 2.750 passaram a valer R$1. Pra você ter uma noção, você que nasceu aí no final da década de 90, no início dos anos 2000, está com 18 anos agora, seus 18 anos, nasceu lá em 2002, né, que eu acho um absurdo uma pessoa nascer em 2002 já ter 18 anos, para você ter uma noção de como é que funcionavam as coisas aqui no país e não sair falando besteira do tipo, o PT acabou com o país, porque, assim, só sendo muito enganado por eleições mesmo é que você cai numa prosinha dessa. Não estou inocentando nem passando pano pro PT. Eu estou usando esse exemplo porque ele é o mais recorrente hoje, tá? Gilberto de Menstein deu então aqui todos os canais para você não ser enganado nas eleições. Esse livro ele foi editado pela Ática, editora Ática, também pela Folha Educação e pelo grupo Associação de Escolas Particulares. E eu vou começar a falar sobre ele lendo o comecinho do livro. Eu não vou ler o prefácio não, embora valha muito a pena, porque ele foi escrito pelo Herbert de Souza, Betinho. Betinho, se você não sabe, foi um dos caras que conduziram a juventude para as ruas para derrubar o presidente
Fernando Collor de Mello da presidência, para tirar Fernando Collor da presidência, e depois, a partir de 94, ele passou a coordenar uma campanha fortíssima de combate à fome, porque a fome era o problema de ordem primária do país em 1994. Ele voltou a ser um problema a partir de 2017. Concatene as ideias e tire você as suas próprias conclusões. O livro começa com este capítulo, chamado É Possível Não Fazer Papel de Bobo. Para você ver como as coisas lá em 94 aconteciam e ainda hoje acontecem. Parece que nada mudou, né? Como diz Elis Regina, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Será? Ouve só. Um pai de santo no Maranhão enviou um recado ao senador José Sarney. Poderosos espíritos mandavam a mensagem de que sua candidatura ao Palácio do Planalto seria vitoriosa. Ele voltaria a ser presidente em 1995. Contexto: Sarney governou o país de 85 a 90, com a morte de Tancredo Neves, o último presidente eleito por eleições indiretas, mas já responsável pela recondução do país à democracia, retirando o poder da mão dos militares. Os guias me dizem que só existem vitórias no seu caminho, profetizou em 93 o pai de santo Wilson Nonato de Souza. Quando começou a articular sua candidatura presidencial naquele mesmo ano, Sarney estava com um olho nas pesquisas de opinião, que o colocavam no segundo lugar, abaixo apenas de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o outro olho era seduzido pelas mensagens dos guias, as quais leva a sério. Compreensível, não era a primeira vez que um pai de santo ou vidente tinha acertado em suas previsões sobre as chances de Sarney virar presidente. A primeira foi em Minas, em 1965, quando era apenas um deputado federal. As previsões dos guias são rotinas em eleições. Alguém sempre acaba acertando. Na galeria de previsões do Além, registradas pela imprensa, já ganharam a disputa pela presidência da República deste ano, 1994. Os seguintes políticos: Ciro Gomes, Paulo Maluf, Orestes Quercia, Joaquim Francisco, Antônio Carlos Magalhães e Fernando Henrique Cardoso. Uma vidente jurou em 92 que Fernando Collor ultrapassaria as denúncias de corrupção. Passada a turbulência, tudo se acalmaria e ele conseguiria até mesmo se reeleger presidente. Discretamente, candidatos procuram ou se deixam procurar por pessoas que prometem desvendar o futuro. Bruxos, astrólogos, pais de santo e assim por diante. Eles buscam a resposta para um incômodo mistério. Como vai votar o eleitor? E aí eu vou dar ênfase no que vem em seguida para que você preste muita atenção. Olha só. Aqui vai o primeiro truque. Candidatos fazem divulgar previsões do além para passar a imagem de vitoriosos. Essa jogada tem efeito especial em pessoas místicas, que não falta em nosso país. Bom, vamos entender aqui pessoas místicas com o conceito de Gilberto de Menstein. E eu vou, para isso, recorrer à última entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, num vídeo maravilhoso que eu vou deixar na descrição aqui no YouTube, como se precisasse, como se tivesse muito mais gente vendo este vídeo do que vendo o vídeo do Gilberto de Menstein na Folha, não é, meu amor? Eu deixo mesmo assim o link, porque vai que você não viu, né? E o que ele fala? Ele fala sobre a fé das pessoas ser capaz de reconduzir as pessoas que estavam no estado dele, pessoas com câncer, a melhoras. Que os médicos já previam que pessoas místicas tinham mais chances de recuperação. E místico aqui é a pessoa que acredita em qualquer coisa do além. Então você não precisa estar falando aqui de pais de santo, não precisa estar falando aqui de esotéricos. A gente pode estar falando também de pastores, de padres, enfim, qualquer líder que faça o papel de estabelecer um contato com o além. Não, e é bem importante destacar isso aqui, por quê? Porque hoje em dia, né, a gente lá em 94 tinha um país muito mais católico do que evangélico e com certos temperos místicos, realmente. Místicos aí no sentido de esotéricos. Agora o que a gente tem são os pastores evangélicos, midiáticos, né, donos de emissoras de televisão, os padres também, né? A gente tem muito menos padre do que pastor nessa seara aí, mas o poder de influência de um padre não subestime, porque é gigantesco. Diria, às vezes, que é até maior do que o poder de influência de um pastor. Mas, enfim, não vou entrar nessa seara não, só quero que você reflita, né, sobre esta fala, sobre esse pedacinho de texto aqui desse livro maravilhoso.
Bom, e o livro, ele é todo bastante didático. A gente tem, ó, João Plenário, né, ilustrando muitas das situações que são expostas aqui. Tem ilustrações também, acredito que seja do Adão Iturrasgaray, né? Então, enfim, é um livro muito interessante do ponto de vista pedagógico. E aí, em vários pedaços, tem esses textos aqui, né, que são pop-ups, são boxes, que o Gilberto de Menstein convidou esses caras, todos que eu falei no começo do vídeo, para escreverem pequenos textos que ele salpicou ao longo do livro. E aí, o que diz o Ronald Kuntz, ou Kantz? Você sabe que um candidato é mentiroso e tenta enganá-lo quando... E aí ele listou 16 motivos e depois mais um monte de pequenos exemplos. Aí eu vou ler aqui alguns dos motivos, uns 3, aqui só para você ter uma ideia. 1. Tem soluções para todos os problemas. E pior, tenta provar que há recursos e que é possível resolvê-los todos se for eleito. 2. Diz que vai realizar mais obras e prestar mais serviços, ou seja, aumentar as despesas, e ao mesmo tempo afirma que vai reduzir impostos ou mesmo que não vai aumentá-los. 3. Gasta mais tempo em criticar os adversários e as propostas deles do que na defesa de suas próprias ideias. Um dos textos mais sensacionais desses pop-ups que tem aqui no livro é do Gustavo Venturi, ele, à época, sociólogo e diretor de operações do Datafolha. E olha o que ele diz. Datafolha, entendeu? Instituto de Pesquisa. O texto dele é Como Não Ser Enganado pelas Pesquisas Eleitorais. Aí ele dá várias dicas aqui de como não ser enganado e eu vou listar algumas delas, não lendo inteiras, tá? Aí, ó, dica número 1, confira o dia ou os dias em que as entrevistas foram feitas. Dependendo da agilidade do Instituto e dos interesses de quem pediu o levantamento, entre a coleta dos dados e sua divulgação, podem passar de 1 a 10 dias ou mais, de acordo com o que acontecer nesse período, um debate entre candidatos na televisão, o surgimento de uma nova candidatura, a veiculação de alguma denúncia contundente. Ao ser publicado o resultado, pode já estar velho, devendo ser relativizado. Aí depois ele pede para conferir a amostragem da pesquisa, conferir a formulação das questões aplicadas aos entrevistados, porque além do risco das perguntas serem enviesadas em qualquer momento de um processo eleitoral, as respostas de intenção de voto espontâneas vão ser muito diferentes. Tem também, confira as credenciais de quem faz a pesquisa e os propósitos do cliente. E também veja o resultado da pesquisa com os seus próprios olhos. Aprenda a ler os números, dado que, mesmo entre os poucos veículos de fato independentes, a objetividade jornalística é uma utopia que nunca se realiza plenamente. Ele tem um capítulo muito legal chamado Quando a Corrupção Também é Show. E aí ele começa assim. Uma das estrelas do show eleitoral costuma ser as denúncias de corrupção. Não é nada difícil entender o motivo. Você votaria em um corrupto? Claro que sua resposta é não. Um dos maiores medos dos políticos é serem vistos como larápios. Justamente por isso, uma das armas de campanha é tentar convencer o eleitor de que esse ou aquele candidato é um ladrão. E eu, obviamente, sou o paladino da moralidade. O último destaque que eu vou trazer desse livro sensacional do Gilberto de Menstein, que é tão didático, tão pedagógico, tão fascinante pela sua simplicidade e profundidade ao mesmo tempo, que era bem característica do Gilberto. Olha só. Avisaram o PT. Pouco tempo depois desses resultados, Lula tinha ouvido de um especialista, Orjan Olsen, funcionário do Ibope, uma previsão baseada em pesquisas. Vai ganhar quem se mostrar como novo e for de oposição. Naquela conversa veio a advertência. Vocês tenham cuidado com esse governador de Alagoas. Naquele momento, Collor ainda estava por baixo na preferência dos eleitores, segundo os levantamentos de opinião. De fato, no segundo turno, a reta final, sobraram 2 personagens com essas características. Venceu quem tinha curso superior e falava línguas. Por várias vezes, Collor atacava Lula, chamando-o de despreparado por não ter passado do primário, o que sensibilizou parte dos eleitores. Eu já falei aqui sobre o livro Você Foi Enganado, vou colocar num card aqui, ó, que mostra como todos os presidentes da República, desde Figueiredo, nos enganaram. O livro destrincha as mentiras contadas pelos presidentes e é super interessante de ser lido, até porque ele vai do Figueiredo até o Temer, ou seja, até dias atrás, praticamente, na história.
E é muito triste que a gente perca tão cedo quem trazia para a gente essa capacidade de entender e compreender os fatos de forma simples, didática, pedagógica, muitas vezes. O Gilberto de Menstein, no último artigo que ele escreveu para a Folha, em dezembro do ano passado, ele dizia que a vida mostrou para ele com o câncer que muitas vezes ela se coloca para a gente como uma bela de uma paisagem, mas que a gente está andando num trem-bala a 300 por hora e não consegue apreciar. E que por isso, muitos dos valores que a gente dá para a vida são tão superficiais que quando vem um momento de câncer, por exemplo, de doença, de grave crise, a gente descobre o quão supérfluos são esses valores. Então, fica aqui todo o nosso... Então, ficam aqui todos esses valores compreendidos, aprendidos e apreendidos pela via do Gilberto de Menstein, a nossa homenagem. Muito obrigado, Gilberto de Menstein, pelo bem que fizestes ao jornalismo e à literatura brasileira e também para que todos nós pudéssemos entender tão melhor tudo isso que está à nossa frente quando o assunto é política.